Renfield não aparece em mapas modernos. É o tipo de lugar que parece ter sido esquecido de propósito. Um aglomerado de casas antigas, cercadas por florestas cerradas e um lago tão antigo quanto as histórias que o habitam. Ruas estreitas, postes de luz enferrujados, janelas sempre entreabertas, como se a cidade observasse, mas nunca se deixasse ver por completo. Antigamente, o lago era o coração do vilarejo. Crianças nadavam ali no verão. Famílias faziam piqueniques nas margens. Mas tudo mudou. Ninguém sabe ao certo quando começaram os boatos. Alguns dizem que foi após um pescador desaparecer em plena luz do dia. Outros, que a culpa é das vozes, aquelas que se ouvem quando o vento sopra por cima da água, sempre depois do anoitecer. As vozes noturnas, diziam os mais velhos. As sombras na água. Com o tempo, as pessoas pararam de ir até lá. O pier apodreceu. Os botes foram recolhidos. Agora, o lago é só um espelho escuro cercado por árvores imóveis. Um lugar onde nem os pássaros pousam. Onde o silêncio pesa. Ainda assim, há quem diga que, em certas noites, se você ficar muito quieto, pode ouvir alguém chamar seu nome. Renfield aprendeu a ignorar o chamado. A cidade seguiu em frente, ou pelo menos fingiu que sim. Mas quando os 4 jovens desapareceram, todos sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, o lago tinha acordado de novo. Era sexta-feira à noite. Os 4, Emily, Josh, Raquel e Darren, tinham pouco mais de 17 anos, e estavam no último verão antes de deixarem Renfield. Uma última aventura antes da despedida. Levaram lanternas, algumas cervejas roubadas e um rádio portátil. Caminharam pela trilha abafada até a margem sul do lago, onde a neblina costumava se acumular mesmo nos dias mais quentes. É só nevoeiro, disse Darren, rindo, quando Emily hesitou ao ver a névoa espessa deslizar por entre as árvores. É só o lago respirando. Eles se sentaram em círculo, próximos à água. O rádio tocava baixinho, a luz das lanternas dançava entre os galhos. Raquel contou de novo a história do pescador que nunca voltou. Josh jurou ter ouvido passos na água, mas ninguém levou a sério. Até que o rádio chiou. O som foi engolido por estática. As lanternas piscaram. Por um momento, pensaram que era só interferência. Mas então veio o sussurro. Fraco, arrastado, vindo do lago. Todos ouviram. Palavras impossíveis de entender, mas que pareciam direcionadas. Uma voz que não deveria estar ali, que não era feita para ser ouvida. Emily se levantou, nervosa. Darren a segurou pelo braço. Josh tentou brincar. Disse que era só o vento. Mas o vento não fala nomes. Um segundo sussurro veio, mais perto. Dessa vez, todos congelaram. Raquel perguntou, quase sem voz. Vocês ouviram isso? E então, silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Nenhum som de grilo, nenhum farfalhar de folhas. Nada além da escuridão e do lago. Calado. Na manhã seguinte, não havia rastros. Apenas a mochila. A cidade diria que eles se perderam. Que foi um acidente. Mas quem conhece Renfield sabe, o lago nunca devolve o que leva inteiro. A mochila foi encontrada por um pescador no amanhecer do dia seguinte. Flutuava sozinha, encostada em um tronco submerso, como se alguém a tivesse depositado ali com cuidado. Dentro, tudo estava molhado. Roupas, um isqueiro, uma lanterna sem pilhas, e no fundo, enrolada num saquinho plástico lacrado com fita adesiva, estava ela, a fita cassete. Sem rótulo, sem título, sem qualquer indício de por que ou como havia ido parar ali. O detetive encarregado na época, Thomas Avery, levou o conteúdo à delegacia. A fita foi reproduzida em um gravador antigo, quase como se ela esperasse por isso. O som que saiu era distorcido, arranhado, como se tivesse sido gravado debaixo d'água. Primeiro chiado, depois pequenos estalos. Então começaram os sussurros. Não eram vozes comuns. Tinham uma cadência estranha, pausas longas, como se algo estivesse tentando formar palavras humanas com esforço. Os investigadores pensaram em interferência eletromagnética. Outros, em brincadeira de adolescentes. Mas ninguém conseguiu explicar o efeito que a fita causava em quem a ouvia. Thomas relatou uma pressão no ar, como se a sala tivesse fechado ao redor dele. O estagiário da delegacia vomitou após escutar 2 minutos da gravação. Um dos técnicos de som teve um sangramento nasal súbito. E havia algo mais. Quando retrocederam a fita, um dos sussurros parecia dizer um nome.
Emily. A notícia da fita correu pela cidade como fogo seco. As vozes voltaram a ser comentadas, com medo disfarçado de ceticismo. Os mais antigos trancaram portas. Ninguém queria ouvir. Ninguém queria lembrar. Mas já era tarde. Renfield voltava a escutar. E alguém, ou algo, estava falando de novo. Thomas não era um homem de fantasmas. Era do tipo metódico, cético, com os pés firmes no chão e os olhos treinados para encontrar rachaduras em álibis, não em histórias de pescadores assustados. Mas algo na fita o incomodava. Ele voltou ao lago sozinho, uma semana após o desaparecimento. Marcou no mapa todos os pontos onde, nos últimos 30 anos, pessoas haviam sumido. A maioria à noite. Quase todos próximos à margem sul. Começou a vasculhar os arquivos antigos da delegacia. Descobriu que Renfield tinha mais casos arquivados do que se esperava para uma cidade tão pequena. Pessoas que simplesmente desapareceram. Nenhuma pista. Nenhum retorno. Thomas foi até os moradores mais antigos. Procurou padrões. Perguntou sobre lendas locais. Mas o que encontrou foi silêncio. Portas se fechavam quando ele passava. Sorrisos cordiais se tornavam olhares frios. Alguns diziam que ele estava mexendo onde não devia. Outros, que o lago não gosta de ser provocado. Uma senhora de quase 90 anos o advertiu. Se você escuta o lago escuta você também. Mas Thomas não parou. Começou a ter a sensação de que tudo em Renfield girava em torno daquilo, da água, da fita, do silêncio entre os sussurros. Ele colava fotos na parede de seu escritório. Conectava nomes, datas, mapas. Queria lógica, evidência, respostas. Mas quanto mais cavava, mais se deparava com algo antigo. Algo que não queria ser descoberto. E o lago, silencioso, observava. Thomas começou a ouvir coisas. No início, eram ruídos baixos, como estática, vindo de algum rádio deixado ligado em outro cômodo. Depois, vieram os sussurros. Sempre à noite. Sempre no exato momento em que ele fechava os olhos. Chamavam seu nome. Primeiro, pensou ser exaustão. Estava dormindo mal, comendo pouco, imerso nos arquivos. Mas então vieram os sonhos. Sonhava com água. Escura. Profunda. Estava submerso, mas conseguia respirar. No fundo do lago, via sombras se movendo, alongadas, humanas, mas erradas. Acordava com o som da fita ecoando em sua mente, mesmo sem tê-la reproduzido. As paredes da casa começaram a fazer barulhos de forma estranha. Objetos trocavam de lugar. Certa noite, encontrou sua própria gravata dentro da geladeira. Em outra, acordou com a janela aberta e pegadas molhadas no chão da sala. Pegadas que vinham de dentro para fora. No espelho do banheiro, certo dia notou algo atrás dele, uma silhueta imóvel, parada à porta. Quando se virou, não havia ninguém. Mas no espelho, ela ainda estava lá. Thomas tentou racionalizar, explicar, dizer a si mesmo que estava perdendo o controle, que era o estresse. Mas algo dentro dele sabia, não era cansaço. Era o lago. Toda vez que ele se aproximava da verdade, os sussurros aumentavam. Toda conexão descoberta, todo padrão revelado, trazia consigo um novo tipo de assombro. E aos poucos, Thomas percebeu, o lago não queria ser compreendido. Ele reagia, respondia, e começava a se mostrar. Na madrugada do dia 5 de outubro, uma tempestade atingiu Renfield como não se via há décadas. Relâmpagos riscavam o céu, o vento uivava como um animal ferido, e o lago subia. Quando a chuva cessou e o dia clareou, algo havia mudado. A água tinha recuado. Parte do lago parecia drenada. E ali, onde antes havia apenas profundidade, surgia uma elevação coberta de lama, pedra e raízes retorcidas, o que restava de uma antiga ilha. Thomas foi o primeiro a chegar. Não avisou ninguém. Levou um bote inflável, uma lanterna, e a fita, que agora levava sempre consigo, mesmo sem coragem de ouvi-la novamente. A travessia foi silenciosa. O lago estava calmo demais. Como se o olho da tempestade tivesse deixado um rastro de tranquilidade ou preparação. A ilha era menor do que imaginava. No centro, parcialmente enterrada, havia uma estrutura de pedra, antiga, coberta por símbolos esculpidos, figuras circulares, espirais, olhos abertos, boca sem rosto. No coração da construção, encontrou um altar. Sobre ele,
Algo que parecia deslocado do tempo. Um espelho. Mas não era um espelho comum. O vidro era negro, opaco. E mesmo assim, refletia. Thomas se aproximou, contra o instinto. Queria registrar, catalogar. Mas ao encarar o reflexo, algo puxou para dentro de si mesmo. Não era só um reflexo do corpo. Era da mente, dos pensamentos e das memórias. E, por um instante, viu algo se mover atrás dele, no reflexo. Virou-se nada. Mas no espelho, ainda estava lá. Uma silhueta familiar. 4, na verdade, Emily, Josh, Raquel, Darren, parados, observando, presos. Thomas cambaleou para trás, o coração acelerado. Não conseguia olhar de novo, mas sabia no fundo que aquela ilha não era nova. Não havia surgido com a tempestade. Ela sempre esteve lá, esperando ser revelada. Thomas voltou ao espelho, como se algo chamasse, algo que ele já não conseguia resistir. O ar ao redor estava denso, imóvel. Nenhum som, nem vento, nem água. Só o espelho, pulsando com uma presença invisível. Quando enfim encarou o reflexo, não viu a si mesmo. Viu os jovens. Eles estavam ali, do outro lado, mas não como os conheciam. Seus rostos estavam distorcidos, como imagens vistas debaixo d'água, onde tudo se agita e perde forma. Os olhos estavam fundos, escuros demais. As bocas abertas, mas sem som. Emily ergueu uma das mãos, encostando-a no espelho. Thomas sentiu um frio cortante atravessar seu peito. Eles não pareciam vivos, mas também não pareciam mortos. Presos, estáticos, como se o tempo os mantivesse em suspensão eterna, capturados por algo que não compreendiam. O lago não os afogou, ele os engoliu. Moldara suas essências, os transformando em ecos, fragmentos. Thomas tentou falar, mas sua voz não saiu. Apenas mais sussurros vieram do espelho, agora com mais força, como se os próprios perdidos tentassem avisá-lo. Implorar, gritar sem som. E entre eles, por um breve instante, ele se viu. A imagem era sua, mas deformada. O rosto esticado, os olhos ausentes, como se já houvesse cruzado a fronteira e não percebido. Ele cambaleou para trás. O mundo ao redor girava. O lago não só observava, ele se alimentava. E Thomas começava a entender, tarde demais. Thomas Avery nunca voltou da ilha. O bote foi encontrado à deriva 2 dias depois, encalhado na margem norte. Vazio. Nenhum sinal de luta. Nenhum rastro de sangue. Nada. O espelho também havia desaparecido. Assim como a estrutura. Como se o lago, satisfeito, tivesse fechado novamente a cortina sobre o que jamais deveria ter sido visto. A cidade silenciou. Não houve buscas oficiais. Apenas um comunicado seco da delegacia. Desaparecimento em circunstâncias indefinidas. Os moradores, já acostumados a perder, evitaram falar. Renfield voltou à sua rotina morna. As portas, mais uma vez, se fecharam. As histórias sussurradas voltaram a se esconder entre as rachaduras da memória. Mas o lago continuou lá, imóvel, escuro e esperando. Anos depois, uma caixa foi deixada anonimamente na porta da rádio local. Dentro, uma única fita cassete. Sem rótulo. A gravação era curta. Ruídos abafados. Chiado. E então, a voz. Aqui é Thomas Avery. Se alguém estiver ouvindo isso, por favor. A fita termina com um som cortante, como água sendo sugada por um ralo sem fundo. A rádio nunca transmitiu o conteúdo, mas quem ouviu nunca esqueceu. A voz estava distorcida, fraca, como vinda de um lugar profundo demais. E ao fundo, quase imperceptível, mais vozes, sussurrando, chamando, implorando. O lago não esquece. E Renfield aprendeu a ouvir em silêncio. Já conhecia o lago Renfield? Comente o que achou e nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.